Friedrich Nietzsche foi um filólogo, estudioso de línguas clássicas, poeta e filósofo alemão contemporâneo, autor de uma vasta e polêmica obra, amada por muitos e odiada por vários. Foram os seus livros que abriram caminho para os primeiros indícios do surgimento do que hoje conhecemos como filosofia contemporânea. Nietzsche estudou a moral judaico-cristã e trabalhou na comparação das sociedades antes e depois do cristianismo, tendo classificado o cristianismo como responsável pelo enfraquecimento do ser humano na era moderna. A biografia e vida de Nietzsche traspassa sua obra, uma vez que o filósofo era filho de pastor luterano, que morreu quando Nietzsche tinha 5 anos, deixando sua mãe completamente sozinha e com 3 filhos para criar. Sua educação é rígida e fincada nos princípios luteranos. Na sua adolescência, o filósofo já começa a traçar as primeiras questões acerca da religião e do divino. Estudou teologia por pedido de sua mãe, mas trocou seus estudos por filologia, especificamente no idioma grego. Seu professor o estimulou aos estudos das tragédias gregas tão conhecidas e o apresentou ao niilista e filósofo Schopenhauer. Em 1871, com clara influência das vastas leituras de Schopenhauer, nasce a primeira obra de Nietzsche, a chamada Nascimento da Tragédia. Ao passo de um rompimento com seu amigo muito próximo por discordâncias políticas, intelectuais e musicais, o filósofo abandona a leitura de Schopenhauer por considerá-lo muito pessimista e negador da vida. Afinal, de acordo com Nietzsche, quando a vida é fortalecida, o ser humano alcança a plenitude. De 1872 a 1876, Nietzsche escreveu 7 livros que os estudiosos os caracterizam como juventude da obra de Nietzsche. 2 anos depois, o filósofo escreveu o livro Humano, Demasiado Humano, que marcaria para sempre sua trajetória como estudioso e filósofo. Com o agravo dos seus problemas de saúde que não eram bem diagnosticados, Nietzsche pede demissão com aposentadoria à universidade, o que o levou a viver uma vida simples e errante, como um nômade. O filósofo começou a utilizar-se exacerbadamente de drogas como ópio e haxixe, o levando a um quadro mental debilitado. Em 1881 Nietzsche publica sua obra, Aurora, e 1 ano depois publicou a Hagia Ciência, formando a fase intermediária do pensamento de Nietzsche. Nessas obras o filósofo contrapõe-se ao nacionalismo. Tendo seu pedido de casamento negado 3 vezes pela feminista russa Lu Andréa Salomé, Nietzsche começou a escrever sua obra mais lida, chamada Assim Falou Zaratustra, e em 1885 ele começa a redigir sua obra magna, Vontade de Poder. Em 1886 Nietzsche publica o grandioso estudo acerca da moralidade chamado Além do Bem e do Mal. Em 1888, Anticristo é publicado quando o filósofo já estava extremamente afetado por sua doença. Em 1889, Nietzsche teve um ataque de nervos ao ver um cavalo ser chicoteado, o que acarretou em um colapso mental que o impossibilitou de dar continuidade à sua vida intelectual. Hoje deduz-se que os sintomas do filósofo eram de sífilis não tratada. A irmã de Nietzsche, assumidamente antissemita, apropriou-se dos seus manuscritos e os editando arbitrariamente, publicou uma versão alterada por ela da obra Vontade de Poder. O que a levou, anos mais tarde, a conhecer Hitler, quando o filósofo já estava morto. Por interpretações fraudosas da sua irmã, Nietzsche foi considerado um mentor intelectual do nazismo. Imagem essa que só seria desconstruída quase 50 anos depois. Vale lembrar que o antissemismo era algo que o próprio Nietzsche, quando ainda estava bem de saúde, considerava horrível. Em 1900, após anos de uma vida quase vegetativa, Nietzsche falece aos 56 anos de idade. Martin Buber nasceu em Viena, Áustria em 1878, mas um pouco mais tarde, em 1882, seus pais se separaram e ele foi morar com seus avós na Ucrânia, onde aprendeu hebraico e também foi apresentado à teologia judaica, pelo seu avô que foi líder do judaísmo liberal, ou modernizado, e autor de uma história dos judeus da Polônia. Buber aprendeu hebraico, latim, grego, alemão e polonês entre outras línguas. Depois disso, Buber volta a viver com o pai em Nuremberg e nesta fase ocupa o seu tempo a ler Kant e Nietzsche. Mais tarde, ele se afastou dos ensinamentos judaicos e se concentrou nas obras de Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche e Soren. Também se tornou um bom amigo de Franz Rosenzweig, que o ajudou a finalizar seu livro mais conhecido, Eu e Você,
que mais tarde foi traduzido para o inglês como Eu e Tu, publicado em 1923, assim como também iniciaram o trabalho de traduzir a Bíblia hebraica para alemão em 1925 e durou até 1937. Martin foi, entre muitos outros ofícios, um renomado filósofo, teólogo e escritor. Foi professor de filosofia da religião e ética judaica na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Mas em 1933, ele renunciou ao cargo por causa da ascensão de Adolf Hitler. No mesmo ano, ele foi dispensado de dar palestras pelas autoridades nazistas e para fugir da perseguição nazista se refugiou na Palestina, onde se torna professor de antropologia e sociologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Para Buber, a base de seu pensamento é o diálogo, como única saída para o mundo em que viveu, dividido e marcado pela intolerância e pela violência, um pouco como os dias atuais. Essa opção pelo diálogo encontrou coerência inclusive nas ações políticas de Buber, advogando a favor da coexistência entre árabes e judeus. O pensador foi um crítico da forma de constituição do Estado de Israel, onde morreu em 1965. A filosofia do diálogo de Martin Buber tem como escopo inicial a distinção fundamental entre diferentes maneiras do homem se posicionar no mundo. Um mundo é o objetivo, chamado reino do isso, e o outro é o mundo pessoal, chamado de reino do tu. Estes modos do homem de estar no mundo não se sobrepõem, se opõem ou se excluem. São momentos em que o homem expressa naturalmente sua vocação dialógica. Há uma alternância entre ambos, não no sentido de queda e ascensão, mas de complementariedade. O mundo do isso é também chamado pela palavra princípio. Eu e isso representa o mundo das coisas, das experiências cognitivas do homem quando se põe a conhecer e experimentar os objetos do mundo, formulando o conhecimento objetivo, técnico, fazendo uso da razão para elaborar e tematizar acerca da realidade que o cerca. O mundo do eu isso é fundamental para a constituição e consolidação dos conhecimentos humanos, embora não se restrinja somente a isso. Na relação eu-tu, um e outro, se revelam sempre em totalidade e originalidade. Não há barreiras, jogos, fantasias, invenções, ilusões, bloqueios entre o eu e o tu, somente identidades genuínas participam da relação. Segundo Buber, o homem não pode viver eternamente no reino do tu, pois seria por ele consumido. Por isso a alternância dos mundos do tu e do isso, é a manifestação da vocação dialógica do homem, inerente à condição humana, de modo que mesmo tu poderá se tornar um isso. Na verdade, isso deve acontecer. Martin Buber sempre se ocupou com o tema da educação e dedicou-se a ele em vários escritos. Na prática, além de ter exercido a docência, foi o primeiro diretor da Escola de Formação de Educadores de Adultos, criada em 1949, em Jerusalém, chegando a defender que a educação seria um dos aspectos fundamentais da vida em comunidade para se atingir a paz vital. Buber critica muitas posturas da pedagogia ativa, movimento educacional de vanguarda de meados do século XX. Ele é contra, por exemplo, a ênfase dada ao aprendizado por meio de fórmulas mecânicas, como exercícios. Ele se opõe aos pedagogos que definem o ensino unicamente em termos de desenvolvimento intelectual. Para ele, a prioridade é o desenvolvimento da habilidade de se relacionar com os outros. Ele atenta para a existência de toda uma multiplicidade de inclinações e instintos, diferentes em cada criança, que não podem ser canalizados e apagados em nome da imposição de um modelo único de ensino. Qual o primeiro livro de Nietzsche? A. Humano, demasiado humano. B. Assim falou Zaratustra. C. Anticristo. Ou D. O nascimento da tragédia. O que levou Nietzsche a ter um colapso mental e o impediu a dar continuidade à sua vida intelectual? A. Ao ver um cavalo ser chicoteado. B. Ao escrever uma obra. C. Enquanto dormia. Ou D. Ao ler suas obras. Em que país nasceu Nietzsche? Suíça, Inglaterra, Alemanha ou Itália?
Como Martin Buber é conhecido? Como o filósofo do encontro? Ou o filósofo da morte? Ou ainda o filósofo da natureza? Qual foi a primeira obra de Martin Buber? A. Eu e Tu. B. Moisés. C. Entre Homem e Homem. D. O Eclipse de Deus. Buber fez a tradução da Bíblia para que língua? Opção A. Alemão. B. Francês. C. Italiano. Ou D. Inglês.